Olá, meus seguidores do YouTube e Telegram. Bem, gente, hoje a gente está indo, acho que para o 10º vídeo, falando sobre a questão das misturas dos traços e reflexo no comportamento. Hoje a gente está aqui com bastante oralidade, né? Com oral, né? Clássico, são aquelas pessoas mais redondinhas, né? Mais cheinhas, que tem a pele um pouquinho mais flácida, mas com bastante aqui psicopatia e esquizoidia. Não o contrário, tá, gente? Eu quis dar uma mudadinha, porque em vídeos anteriores você vai pegar o contrário, né? Um psicopata com oral e coisa e tal, e aí vai acabar dando, assim, muito no traço parecido de base. Só que aqui, tipo, por exemplo, se for a psicopatia, você vai ter bastante psicopatia e a psicopatia ela vai dominar, por exemplo, os outros traços, porém os outros traços vai ter o poder de influenciar, sim, no comportamento. Mas, né, para vocês poderem entender as nuances, né, porque não adianta, assim, por exemplo, se eu tô falando um vídeo de psicopatia com oralidade, esquizoidia, vai ser bem próximo do contrário, porém, a base de qual é o traço que está sustentando esse psiquismo é que vai fazer a diferença. Por exemplo, se eu tenho muita psicopatia alta, o meu psicopata vai dominar os outros traços. Agora, se eu tenho muita oralidade, a minha oralidade, de alguma maneira, como ela está muito maior, ela tende a dominar também. Então, por isso que tem sim uma diferença. É muito parecido, né? Se vocês observar, né, nos vídeos, você vai acabar notando que existe sim uma certa redundância quanto às questões conceituais, porém, quanto à questão da manifestação comportamental e bem, se você pegar bem detalhadamente a nuance, você vai ver que existe sim uma certa diferença, né, na manifestação do comportamento, apesar de que tem muitas coisas parecidas, porque são traços que estão ali se repetindo, porém a base dita, né? Quer dizer, a base é o que você mais tem, é o que vai ditar essas diferenças, essas peculiaridades, na verdade, do traço. Como, por exemplo, você tem aqui um oral bem alto, né? Então, você tem toda aquela questão do formato anatômico corporal do sujeito ser voltado para uma questão mais gordinho, mais obesidade, ter aquela coisa mais cheinha, ou não, porque às vezes se você tem aquela conotação da falta, você pode ter uma pessoa extremamente magra, mas que tem ali as manifestações emotivas, sentimentais, que estão voltadas para a oralidade, não para a esquizoidia, mas quando você tem aqui um oral da falta, então você tem que ter uma senso-percepção nesse detalhe, porque aqui eu tenho oral da falta, por exemplo, e com esquizoidia, eu vou ter uma estrutura mais magra e às vezes que vai cair para um isolamento, entendeu? E se eu tenho o clássico, né, oral, que são aquelas pessoas mais cheinhas, e que você vê uma certa, com certo distanciamento, um isolamento que faz bem pro meio que eremita, né, para esse traço, de estar às vezes isolado para poder se energizar, no traço, você vai observar, assim, essas nuances. É complicado quando você, por exemplo, tá começando e que você vai ver que a pessoa é magra e que ela apresenta alguns comportamentos muito esquizoides, porém ela é um moral da falta. E se você for ali fazendo a questão da anamnese anatômico-corporal mais a escuta, você vai tirando. Aí nesse caso a escuta também é interessante, porque você vai tirando um pouco da questão da dúvida do diagnóstico. Então imagina, você tem aqui um oral da falta, um esquizoide e um psicopata alto. Você já tem aqueles 3 traços cuja perna da ação da praxis já não existe, ok? Então, isso é uma coisa que é interessante de ser ressaltada. Eu já não tenho a perna da praxis,
porém eu tenho aqui esses 3 traços que me conotam uma certa força da cintura para cima. Então eu vou fazer uma anamnese muito mais voltada para a questão anatômico-corporal dos membros superiores. Os membros inferiores, na verdade, vai servir aí nesse caso como um certo tipo de confirmação diagnóstica daquilo que você está vendo, né, na anamnese, né, holística ali, do que você está vendo, que confirmam esses traços. Você vai ver assim, mesmo que a pessoa tenha uma certa obesidade, que ela tem uma perna redonda assim na coxa, você vai ver que ainda assim não existe aquela força do masoquista e não existe aquela força do masoquista com uma pele grossa e que não existe aquele contorno dado da rigidez com uma certa também tensão, né, do masoque, uma certa harmonia do rígido. E aí, então, você vai se concentrar na questão anatômico-corporal superior, né? Do tórax para cima e observando o comportamento. Essa pessoa aqui, que é um oral clássico, né? Que fica muito mais fácil, evidente, quando a gente tem um oral clássico mesmo, que ele tá na dor, né? Do traço ali, na questão, às vezes, do excesso que você observa na manifestação da obesidade. E você vai observar também a psicopatia aqui, porque você vai ver que mesmo a pessoa tendo a estrutura mais redonda, porque o oral dele é muito maior do que o psicopata, que nem no outro vídeo do psicopata com oral e esquizoide, você vai ver assim que o psicopata ele predomina de alguma maneira. Você vai achar ali na anamnese anatômica, corporal, toda a questão dos detalhes. Principalmente na questão do olhar, na questão da concentração desse olhar, da concentração mesmo da pessoa, da energia psíquica, está muito mais voltada para a racionalidade, porque aqui, ó, imagina, eu tenho 2 também aqui, da racionalidade, mas eu também tenho os 3 dos membros superiores para cima. Então, o que você vai observar aqui? Se tiver no excesso, então a pegadinha aqui é essa. Se você tá no excesso, se é um oral que tá no excesso, fica mais evidente. Mas mesmo assim, ainda há de se fazer uma anamnese mais profunda quanto às questões dos outros traços. Aí você vai observar. Eu dei um exemplo lá do Faustão, que ele tem bem essa estrutura, que era quando ele tava gordinho, né? Mais redondinho e que vai afinar. As pernas para baixo são pernas muito mais fracas, que mesmo que tinha obesidade, você vê a obesidade presente, mas você não observa a força da perna e nem o contorno da rigidez junto com a força do masoquista. Então, quando você tem os 3 que são todos os traços para cima do tórax, você vai observar aí o que grita mais. Mesmo quando a pessoa às vezes está, por exemplo, assim, que pode confundir, será que ele é mais psicopata do que oral? Porque ele está na dor, ele está muito mais gordinho, mas ele está isolado, tem uma esquizoidia também, prefere ficar ali isolado. Às vezes, o que acontece? Quando você, por exemplo, você vai observar isso no resto do corpo também, entendeu? Quando você tem um oralzão muito forte, você vai ter bastante a característica, se você for em excesso, vai ter a característica maior da obesidade. E você vai observar isso no comportamento. Mesmo que eu tenha aqui uma obesidade alta e eu tenho uma psicopatia como base, a minha manifestação comportamental, ela vai estar totalmente voltada, e com esquizoidia, vai estar totalmente voltada para uma certa racionalidade. Quando eu tenho muito maior, olha aqui, ó o detalhe da nuance. Quando eu tenho um oral muito maior, sabe? O meu oral tá gritante em mais de 50%, às vezes 50% ou 40%. Não importa que ele é a base, não são os outros traços, nem a psicopatia, nem a esquizoidia. Você vai observar no comportamento que são pessoas muito mais emotivas, reativas e afetivas. Que mesmo tendo a psicopatia e a esquizoidia como os outros 2 traços da racionalidade, que ainda tende a estar forte aqui, por exemplo,
Se eu tenho 20, 20, eu vou ter 40. Se eu tenho 45, por exemplo, de oralidade, tá muito próximo, né? Então ainda você vai ver a briga quanto à questão da razão e da emoção. Porém, se o meu traço tá maior na oralidade, essa briga vai cair no emocional. Essa briga vai tender a ser muito mais da oralidade do que dos outros traços. Fica assim, tipo, a dica assim, bem dessa nuance. Porém, quando você observa isso no atendimento, o que você vai perceber? Às vezes a pessoa tá muito mais cheinha, ela vai estar, o oral dela vai estar muito mais presente, mas você vai observar psicopatia tanto nas atitudes, porque ela tá sempre tentando racionalizar e tá com muito medo, no sentido de confiar em ti, porque ele tem muito medo de ser manipulado. Então as dores vão aparecendo, assim, o medo da manipulação, de esse corpo ser rejeitado pelo social. Você vê assim que a pessoa tá muito preocupada, assim, eu sou uma pessoa gordinha, por exemplo, e eu tenho uma psicopatia alta. Então, assim, eu tô muito preocupada, assim, com a manipulação social quanto à minha questão da minha obesidade, quanto à questão de como eu me olho. E, ao mesmo tempo, eu tô com uma esquizoidia também alta aqui nesse exemplo. Então, eu tô com muito medo, por exemplo, desse meu corpo ser rejeitado. Então, a minha manipulação, nesse caso, vai estar junto com a rejeição, né? O medo de ser manipulado junto com a rejeição, e ao mesmo tempo o medo de um abandono, sabe? Que é característico da oralidade. Então você vai observar uma pessoa que tá ali com 3 medos evidentes, né? Quando ela tá na dor, né? Quando tá na obesidade, ou quando ela tá na falta, você vai observar isso nas atitudes, né? Que a pessoa tá com medo da manipulação externa, de alguma maneira, tá com medo de ser rejeitado em alguma coisa que ela tá fazendo, e ao mesmo tempo o medo do abandono aparece gritantemente. Então, esse é um dos traços que também, de alguma maneira, quando ele tá no excesso da dor, né, quando eu tenho um oral muito grande, com um psicopata que já tem uma tendência a se vitimizar, para não poder sentir a dor da manipulação, vai se vitimizar falando, já fiz de tudo para emagrecer, já fiz de tudo para, você entendeu? Para não ser rejeitado. E aí, de alguma maneira, quando não tem esse campo de fala, de escuta ou de algum lugar onde ele possa existir, esse traço, o que ele vai fazer? Ele vai se esconder. Ele vai comer, entendeu? Porque se ele tá se ele tá na dor, né, do traço, a tendência dele é se isolar, comer e ao mesmo tempo usar esse isolamento que ele tá para se vitimizar. E não consigo sair, nenhuma roupa serve em mim, não sabe? E vai colocando as desculpas num processo de vitimização para inclusive conseguir a atenção de outras pessoas. Eu falei que era por causa que a pessoa não gostou do meu corpo, tá flácido, meu peito tá caído, não consigo fazer as coisas, assim, não cabe uma roupa. Ele vai se vitimizar tanto, vai botar culpa, às vezes, no social, pelas questões emocionais que ele não está conseguindo lidar. Ele tem a tendência aqui de negociar com essa dor, sabe, desse oral, do excesso. Ele fica negociando com essa dor, fala assim, o que a gente pode fazer para ganhar com isso, ao invés, por exemplo, de usar os recursos do psicopata, que se ele usar, se ele estiver em terapia, ou se estiver fazendo alguma coisa em relação a esse conhecimento, o que ele vai fazer? Ele vai usar essa racionalidade do psicopata, né? E vai tratar essa oralidade que está em excesso, causando prejuízo, por exemplo, para a estética, ou às vezes não é nem pela estética, para a saúde desse corpo. Ou num processo de isolamento, para tirar esse sujeito desse isolamento, porque o oral dele aqui precisa de falar, precisa de ter contato corporal. Se eu tenho um oral muito grande, esse é um dos traços que é aqueles traços assim, bem complicado no sentido da interação.
Por quê? Porque se eu tenho um oral muito grande, eu tenho uma necessidade muito grande de ter contato humano, de ter aproximação. Lembra o abraço da oxitocina, a fala, né, da catarse? E ao mesmo tempo, eu tenho uma necessidade de negociar isso porque meu psicopata tá alto, então eu preciso negociar essa comunicação. Vou trabalhar no meio de comunicação. Então, quando ele tá no recurso, ele tá negociando esses recursos que ele já sabe que ele tem, por exemplo, do oral. E quando ele tá na dor, por exemplo, se ele tem uma esquizoide alta, ele vai se isolar. E quando ele for se isolar, por exemplo, esse traço dele que está maior em evidência vai ficar mais na dor ainda. Então, assim, se eu tenho uma estrutura oralzona, psicopata e esquizoide, eu vou ter aqui uma pessoa, né, que ela é muito sensível, muito emocional, fica muito alterada com questões de afetividade, dessa coisa da manipulação, dói muito no sentido sentimental, no sentido dos afetos também, tá? E no sentido geral das emoções. Esse traço, ele tende a fazer uma coisa muito terrível quando ele tá na dor, essa combinação. Ele se isola. E esse oral vai ficar mais na dor ainda. E esse esquizoide aqui se isolando de uma maneira junto com essa oralidade alterada, eles tendem a fazer uma codependência olha só, uma codependência de uma situação psíquica, entendeu? Deste isolamento. E aí, ao invés de, por exemplo, eles estarem usando os recursos da psicopatia para negociar, por exemplo, processos de sair dessa dor e ir, por exemplo, para um recurso mais positivo, onde esses traços combinados estariam, assim, por exemplo, ganhando, o oral aqui, eu tenho muita oralidade, eu falo muito, tenho muita sensibilidade, tenho muita comunicação, eu tenho muito afeto. Se eu tenho um psicopata que ele consegue fazer essa racionalização e ele tá no recurso, ele vai negociar isso e essa pessoa vai ser assim, tipo uma Silvia Popovic, entendeu? E ao mesmo tempo, o que eu pego aqui dessa esquizoide? Toda a criatividade vai ir para onde? Para a genialidade da comunicação. Se os três traços estão muito bem estruturados, ele é um traço que ele sente o emocional geral e ao mesmo tempo ele consegue de alguma maneira, quando está tudo no recurso, ele consegue de alguma maneira fazer negociações e processos de sublimação que favorece o crescimento do sujeito como pessoa dentro do seu próprio desejo, e ele ao mesmo tempo sabe trabalhar a dor das imperfeições de um corpo. E, ao mesmo tempo, ele negocia, inclusive, essas dores que ele já percebeu que ele consegue, de alguma maneira, lidar, né, num processo de, olha, eu sei que a dor existe, mas eu não sofro por essa dor, e, ao mesmo tempo, eu pego a lição que essa dor me dá para poder crescer. Quando esses três traços estão no seu recurso, é isso que eles fazem. Eles vão pegar toda a energia psíquica do oral, né, e da sensibilidade, da inteligência emocional desse oral, e essa inteligência emocional vai ser convertida racionalmente para a criatividade do esquizoide. Então, assim, são três traços que, quando estão bem estruturados, eles, de alguma maneira, conseguem sentir o emocional coletivo e, ao mesmo tempo, conseguem transferir para algumas questões de si e conseguir fazer processos sublimatórios para poder estar sempre no seu recurso. E ele está sempre buscando algo dentro desse emocional para, inclusive, poder estar assim, neuroestruturado numa certa positividade, tanto de negociação quanto de criatividade e, ao mesmo tempo, de sensibilidade. São aquelas pessoas que escrevem poesias, que fazem música e que, de alguma maneira, conseguem usar esse lado mais emocional
racionalizando, por exemplo, ou sublimando, né, nesse caso, né, sublimando para uma coisa mais artística, entendeu? Então a dor às vezes vira uma poesia, vira uma música, vira uma arte, e ao mesmo ou vira um processo de comunicação, vira algo assim, por exemplo, vamos colocar assim, de um marketing que ele consegue ter aquela sacada, porque esse oral tá maior, né? Então, nesse caso, quando o oral tá muito maior, ele consegue ser a alta potência de si mesmo. Porque ele tem um traço ali da racionalidade, dois, né? Racionalizando esse emocional que está alto, quando ele consegue, por exemplo, ativar esses outros traços no seu recurso positivo. Quando ele ativou, de alguma maneira, essa pessoa vai conseguir, né, mesmo que a questão da imagem do espelho, né, reflita questões de medo de abandono, né, do oral, de rejeição do esquizoide e de manipulação do psicopata, ele ainda consegue olhar e falar assim, opa, conseguiu transformar tudo isso ao meu favor, porque a inteligência emocional desse traço, quando ele está bem estruturado, caminha para que ele, de alguma maneira, consiga, inclusive, negociar com o emocional ao seu redor, né, das pessoas que estão próximas. E quando ele consegue fazer isso, ele, de alguma maneira, ele vai ativar o seu recurso, seja ele porque ele precisa, esse oral precisa ter contato, né, precisa estar conversando, e precisa ter essa oxitocina do abraço, e ao mesmo tempo, eu tenho um esquizoide aqui que também gosta de isolar e que meio que entra em choque, então não é para qualquer pessoa que ele vai se abrir, por exemplo, não é para qualquer pessoa que ele vai confiar de falar alguma coisa que num processo de troca ele pode sofrer uma manipulação. Então, quando ele está totalmente centrado em si, ele vai saber com quem ele pode abraçar, com quem ele pode falar, qual é o terapeuta certo, qual é a pessoa certa que ele pode confiar, com quem ele pode negociar suas trocas. Às vezes, por exemplo, esse é um dos traços que quando ele está assim com alguém que sabe, por exemplo, investir libidinalmente, sexualmente nele, são aquelas pessoas que conseguem fazer acordos com o emocional, por exemplo, ó, eu não tô bem nisso, aí tipo, transa com alguém que tem aqueles contatinhos, que consegue equilibrar, olha, eu na verdade sou muito emocional, acabo me isolando, tendo aqueles amores platônicos. Esse é um traço também, gente, que sofre muito amor platônico. Quando, por exemplo, ele tá na dor, às vezes ele gosta de uma pessoa, entendeu? Fica lá escondido, né? Amor platônico mesmo, porque ele tem um emocional muito alto. Só que ele tem um esquizoide aqui que não deixa ele entrar em contato com essa pessoa no sentido de, tipo, vamos botar as cartas a limpo? Ele tem uma tendência a fazer amores platônicos. E se ele tiver na dor, ele não vai saber negociar. Ou se ele, por exemplo, de alguma maneira, conseguiu demonstrar através de um processo de troca esse sentimento para alguém, e essa pessoa de alguma maneira usou isso para manipular situações, esse é um dos traços que ele vai pirar nessa dor, ele vai ficar quieto e às vezes não vai falar nada, vai se isolar, não vai falar nada enquanto ele não souber que dá para fazer uma negociação mais saudável. Ou pior, se ele nunca acessar a questão desses recursos, a tendência dele é ficar por 5, 10, 20 anos gostando, às vezes, de uma pessoa platonicamente, sem falar nada para aquela pessoa. Ele só guarda dentro da caverna de si todo esse sentimento que ele tem e não tem coragem de negociar quando ele está na dor. Agora, quando ele consegue, por exemplo, achar um terapeuta, ou achar alguém, um amigo, ou tipo um crush, que faz com que ele se neuroestruture nas questões emocionais e que mostre, ó, que o processo de troca emocional é uma coisa que faz parte da personalidade dele e que ao mesmo tempo ele pode ir saindo da caverna, ele pode transar às vezes sem ter sentimento com alguém para aprender a se neuroestruturar na coisa mais positiva, que é a sua autoestima, a sua autoimagem, e para você fortalecer essa autoconfiança, que às vezes, quando você, por exemplo, é um oral do excesso, você
pode estar ali sofrendo por uma rejeição, né? Um medo de ser abandonado, porque às vezes o seu corpo está num formato que culturalmente a nossa cultura, infelizmente, ela ainda promove isso, a mídia, né? Promove que o melhor corpo de desejo é o corpo dos rígidos. Quando você tá nesse processo de dor e você não tem alguém que te neuroestruture para que você consiga se enxergar como objeto de desejo do outro, às vezes quando você consegue alguém que faz essa ponte, né, e que você use seu recurso, por exemplo, da psicopatia para fazer trocas, né, inclusive negociando esse emocional, e conseguir sair um pouco desse medo da rejeição e medo de ser abandonado e manipulado pelo social, porque o social colocou pra gente que o corpo que é desejado é aquele corpo mais escultural. Então esse é um dos traços que, quando a gente consegue, por exemplo, fazer pontes de neuroassociação com o emocional dele, que é forte, negociando esse emocional e mostrando que a rejeição está muito mais na estrutura daquilo que você tem ali de esquizoidia e que você tem que tratar e saindo da caverna ao mesmo tempo para poder se expor aí no Facebook, entendeu? De alguma maneira mais positiva, é valorizando, por exemplo, partes do seu corpo, por exemplo, o rosto, que é um rosto bonito, que está muito mais positivo para poder ser apresentado no sentido de que você não vai se sentir rejeitado e nem manipulado e nem abandonado. E aí trabalhar pontos, por exemplo, onde você se olha e se, de alguma maneira, se autodesejam, vamos colocar assim, uma coisa bem mais narcísica, né? Você olha e consegue, de alguma maneira, amar aquilo que você está vendo e, ao mesmo tempo, esse amor daquilo que você está vendo, por exemplo, numa foto, numa projeção, no espelho, reflita nessas trocas e negociações que tu vai fazer, por exemplo, com o social, ou com o crush, ou com sei lá com quem, entendeu? Quando você consegue fazer isso, consegue se perceber nisso, que você tem uma oralidade alta e que você, de alguma maneira, tem uma psicopatia também, porque tu negocia isso muito bem, você já percebeu que quando você faz trocas, você se sente super bem e que, ao mesmo tempo, você tem essa coisa mais voltada para anamnese anatômico corporal, no sentido de que você sabe que as suas pernas não são tão fortes, mas que você tem uma força que vem daqui do tórax para cima e que de vez em quando você se isola com medo da rejeição, você tem medo de ser manipulado e ao mesmo tempo abandonado, você já sabe que você tem muito mais gritante essa estrutura que tem que ser trabalhada justamente nessa imagem e projeção de si, para negociar, inclusive, o próprio sentimento que tu tem da busca desse desejo do olhar do outro, quando o outro, de repente, começando com o social, te devolve com uma rejeição ou te devolve com um abandono, né, na possibilidade desse desejo. Então, quando a gente trabalha essas questões, que são questões extremamente profundas do campo do ponto de vista mais da observação analítica mesmo, que você vê um corpo que está assim, você vê que a pessoa está brigando por aquilo, o interessante é você saber onde exatamente esse paciente está. Se ele está ali, tipo, sofrendo os reflexos das dores do seu traço, ou se de alguma maneira ele já está ali brigando para poder sair da dor, né? Tipo, indo para as neuroassociações de autoimagem, de autossustentação dessa imagem corporal, que ao mesmo tempo ele briga, né? Saindo da caverna, fazendo as fotos, fazendo vídeos, fazendo coisas que eles possam, de alguma maneira, ser escutado, porque eles querem conversar, eles querem que alguém escute, e que ao mesmo tempo ele tem um lugar de catarse da fala, e que de alguma maneira há alguém ali neurosustentando esse olhar do desejo nesse corpo, que é um corpo diferenciado, por exemplo, do que a mídia e o social cobra da maioria de nós aqui, que a mídia cobra o quê? Uma certa perfeição dos deuses, que acaba indo para a questão mesmo da rigidez. Mas
quando esse traço em particular, que tem muito oral, que tem muito psicopata, que tem muita comunicação, aqui tem muito, quer ter um aconchego, quer ter um sexo, quer ter um contato corporal, quer ter uma oxitocina, e que ao mesmo tempo ele tem uma psicopatia negociando esse emocional, essa inteligência emocional, esses afetos, esse sex appeal aí que tá embutido, não do rígido, né, mas tem uma sex appeal embutida na questão da própria oralidade. Olha só que coisa interessante, quando a gente pega, por exemplo, aquele gordinho, aquela gordinha mais bonita, que é bonito mesmo, assim, no sentido de... Você vê que assim, é um rosto muito bonito, são pessoas que estão ali, de alguma maneira, já entendendo o processo de afetividade e trabalhando essa inteligência emocional a seu favor. E aí sim, esse psicopata vai pegar assim, olha, tem um rosto bonito, vamos pegar esse rosto de alguma maneira e trabalhar em cima dele toda a questão, olha só, isso dentro da própria pessoa. Vamos trabalhar, vamos negociar isso e tentar sair dessa rejeição através dessa imagem que pode ser sustentada, seja aí no processo de troca emocional consigo mesmo, ou com pessoas que conseguem, de alguma maneira, segurar às vezes a bronca, por exemplo, de uma pessoa muito sentimental, de uma pessoa muito emocional, de uma pessoa que ela é muito intensa, entendeu? Então, quando você tem esse traço, você tem muita intensidade, mas você também tem alguém aqui que sabe, né, negociar quando tá totalmente positivo, sabe negociar esse emocional de alguma maneira e fazer com que essa rejeição do esquizoide, ele saia através disso, né, dessa sustentação pelo emocional. O poder tá no emocional, que vai ser bem negociado aqui, fica a dica.